A todos aqueles que virem a ouvir esta mensagem, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja, seja o Deus providente de todas as suas necessidades, quer sejam elas materiais, espirituais, quer sejam elas de harmonia na família, de paz, de força, de sabedoria. Que Deus supra a todos, Deus abençoe profusamente. Hoje nós estaremos editando o último vídeo sobre as 3 maneiras de ouvir a palavra de Deus. Como sempre tenho dito, estes vídeos são para a glória do Senhor. A Ele pertence a honra, poder, a sabedoria. Ele a escreveu, e homem nenhum é capaz de escrever esta palavra ou qualquer profecia que está nela, porque tudo que está nela está se cumprindo desde a criação do mundo até a volta de Cristo. Muitos há que nos episódios passageiros da Terra proclamam que Cristo já está voltando, que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Mas há muita coisa ainda que a palavra diz que vai acontecer, está sendo encaminhado. Politicamente, socialmente, moralmente, está sendo encaminhado. Nós não chegamos ainda ao ápice dos acontecimentos contra Deus. Ontem mesmo, ouvindo lá no History, a ciência, os pesquisadores, falando da pesca lá de Jesus Cristo, maravilhosa, aquele Deus apóstolo, que aquilo foi um fenômeno da natureza que de vez em quando ocorre lá no mar de Nazaré e da Galileia e levam os peixes só para um lugar. Que a multiplicação dos pães também foi um outro fenômeno que acontece. Quer dizer, eles vão procurando coisas para contrariar e descrer a população de Deus. Porém, isso já está profetizado. Já está profetizado que iria acontecer. Isso não me assusta. Não me assusta. Não me assusta aqueles que desdenham a palavra de Deus, aqueles que lutam, aqueles que querem impor a proibição. Podem impor diante da sociedade, mas no coração, a mente, um proceder está no interior do homem. Ele pode ser oprimido, mas ele não pode ser transformado por leis. Somente o Espírito Santo pode transformar. Porém, que todos tenham paz. E se você tem prazer em ensinar a palavra de Deus, comente, divulgue, compartilhe, pergunte. Eu estou à disposição para aceitar tudo que vocês disserem com amor no meu coração e com respeito. Deus os abençoe. Vamos ao texto. Romanos 10, do 16, aliás, o 21. Vou ler novamente. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: e vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz:
todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Bom, meus queridos ouvintes, o verso 17, vamos reler, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação pela palavra de Cristo é um entendimento real do que está escrito e não as interpretações segundo as tendências humanas, como estão fazendo quase que toda a maioria. Aquele que ouve a palavra com atenção, guarda no coração, na vida dele surgem mudanças radicais, porque vai pondo em prática os ensinos do Pai Celestial. Vejamos por quê. Não somente ouvem, mas entendem o que foi dito no ensino ou na mensagem, e guardam no coração, e repudiam nesta mesma mensagem, se houver, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque eles meditam na palavra com oração. Zacarias 6,15 diz assim: aqueles que estão longe virão e ficarão no templo do Senhor, e vós saberei que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isso acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Aqueles que estão longe, aqueles que não faziam parte da igreja chamada Israel, chamada judaica. Nesta promessa feita por Deus através do profeta, a implicação maior é a bênção. Contudo, sua concretização na vida de cada um está em atender a palavra, ouvi-la e praticá-la. Tê-la como os mandamentos de Deus para a vida diária aqui na face da terra. Pergunte a alguém o que foi ensinado no culto, qual o tema da pregação, quais os argumentos, qual foi o conteúdo da palavra, e verás as respostas. Muitos dirão que não concordam, outros aceitem com o meneio da cabeça. Outros ainda poderão falar que foi ótimo, mas não concordo. Desculpe. Porém, os que ouvirem a palavra e entenderem que a palavra está de acordo com a soberania de Deus, estes aguardam e procuram se converter de seus maus caminhos, porque eles parecem que estão ouvindo Deus dizer lá em 1 Crônicas 7,14. Leia lá. Eles não ouvem apenas, mas prestam atenção, procuram entender o que está sendo dito. Quando alguém ouve com atenção e entende a mensagem, o seu caráter é motivado para uma mudança radical, fazendo com que suas ações, seu trabalho, sejam de hora em diante, de acordo com os mandamentos de Cristo. Quem ouve e guarda e recebe de Deus as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Leia Efésios 1:3. Nas regiões celestiais são as primícias das bênçãos, não as que estão pregando aqui na terra, né? Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Sem as bênçãos espirituais, tudo aqui na terra pode ser a maior riqueza do mundo. Valor nenhum tem, são efêmeros. O que ouve com atenção e apreende, não simplesmente aprende, mas apreende, guarda, é levado automaticamente ao crescimento da fé. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme vimos. Este ouvinte humilha-se diante do Senhor, dobra-se diante de sua palavra, porque sente a sua inferioridade, seus pecados, e se quebranta. É o que diz o verso 17 do texto em apreço. E assim a fé vem pela pregação, é a pregação pela palavra de Cristo. A fé não é uma coisa natural do homem, é Deus que coloca em seu coração. Por isso lá em Efésios 2:8 diz que a pregação, o ensino,
A fé vem de Deus, é um dom de Deus. Não falo novamente pelas interpretações humanas, mas pela ação do Espírito no coração. No século XVII aconteceu uma coisa interessante na costa da Escócia. Os pescadores usavam um barômetro para controle do tempo, a fim de evitar maiores riscos no mar. Certo dia, apesar do sol escaldante, o barômetro marcava uma tempestade. Os pescadores desacreditados no barômetro saíram à pesca e naufragaram. Um único barco não saiu. Seu dono obedeceu o que o barômetro marcava e foi livre, salvo da tempestade. Assim acontecerá. Muitos, dentro e fora da igreja, estão desacreditados, não creem na volta de Cristo, procuram na ciência, na filosofia, na psicologia e nas ideologias mostrar que Deus não existe. Mas quando Cristo voltar, eles irão para o tormento eterno. Porém, os que creram de fato que o Espírito Santo agiu estarão salvos do tormento eterno. Concluindo, quem creu na nossa pregação? No que a palavra de Deus ensina? É a pergunta da Bíblia. Não se importaram? Deram ombros desdenhando? Recolherão os frutos disso. Todos ouviram, mas não creram. E alguns procuram até contestá-la. Alguns ouvem com atenção, aprendem, entendem, guardam e praticam. Estes saem justificados, leves, alegres, não importando as adversidades que podem sofrer neste mundo. Somente os que estão dentro do último grupo é que realmente são felizes, produtivos na seara do Senhor, convictos de que estarão salvos, porque creem na volta de Cristo, como aquele pecador creu no anúncio do barômetro. Porque a palavra de Deus desceu ao seu coração. Estes são humildes. A pergunta é: estamos ouvindo a palavra de Deus por ouvir? Ou procurando com oração entendê-la? Pense nisso, medite. Deus te abençoe.